E aí, meus queridos e minhas queridas, como estão? Beleza? Bora começar mais um videozinho aqui de SQL. Por que cacete você pode estar se perguntando, né? Por que cacete você tá com esse desenho aqui? Antes de responder, primeiro de tudo, curta o vídeo, se inscreva no canal. Mais de 70% das pessoas que visualizam o meu canal, elas não estão inscritas. Então, faça isso, ative o sininho e é nóis. Voltando para cá. Vou agora passar duas coisas nesse vídeo sobre SQL. Uma delas é sobre variáveis e outra delas é sobre operadores matemáticos, tá bom? Eu acho que todo mundo já sabe como funciona um operador matemático. Então eu tenho, sei lá, o mais, eu tenho menos, e eu não vou ficar enchendo o saco disso. A única coisa que eu só quero que vocês lembrem, que esses operadores aqui matemáticos, eles são operadores binários. Então eu tenho um operador à minha esquerda e eu tenho eu tenho um valor à minha esquerda e eu tenho um valor à minha direita. Eu tenho um valor à minha esquerda e eu tenho um valor à minha direita. Ok? Lembre-se disso, são operadores binários. Beleza? Soma, subtração, divisão e assim por diante. Tá? Isso vai ser importante principalmente quando nós estivermos falando sobre operadores lógicos. Mas tá bom, o que carambas é esse bendito aqui que eu estou tratando? Eu estou tratando de um desvio padrão. O que carambas é um desvio padrão? Caso vocês não saibam e queiram se aprofundar, eu tenho simplesmente 51 vídeos por enquanto sobre estatística, tá? Tem aqui no meu canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo, então comecem a assistir, que aqui ó, eu começo a falar sobre média, variância, desvio padrão e assim por diante, explico bem direitinho. Mas, resumindo para você que não sabe o que é isso, eu faço o que faz esse bendito desse cálculo, tanto quando você está tratando de população, quando você está tratando de amostra. Ele vê o quanto que os valores estão desviando da média, o quão longe eles estão desviando. Então eu tenho o primeiro pedaço dele, que é a minha variância, que é isso daqui, que está dentro da raiz, que é o quão espalhados os meus dados estão. Quando você tira uma raiz dela, você tem o tamanho, né? Você sabe o quanto que ele está desviando da média a partir de uma escala a qual você está trabalhando. Então, para que eu botei o pombo aqui do mundo canimal? Pelo amor de Deus, Rodrigo e Ricardo, não me processem. Tá? Sou muito fã de vocês. O que esse bendito faz? Vamos colocar que se nós fôssemos para medir o quanto que ele caga na cabeça dos outros, né? Então eu tenho aqui uma cabeça vista de cima, ok? Então vamos dizer que este pombo aqui ele é um pombo que não caga muito bem perto da cabeça da pessoa. Então ele faz, sei lá, um cocôzinho aqui, ele faz um cocôzinho aqui, faz outro no nariz da pessoa, faz outro no ombro, né? Então eu tenho aqui o ombro da pessoa aqui também, né? Se fosse para colocar, aqui seria o ombro e aqui seria o nariz, beleza? Então a pessoa, ela caga aqui, ela caga aqui. Veja que ela vai cagando tipo, muito longe do meio da cabeça. Então esse número aqui, dentro do verdinho, e esse daqui, ele seria um número maior. Né? Tratando sobre um número elevado ao quadrado, ele é um número muito maior. Tá? Mas se eu tivesse um pombo ao qual cagasse aqui sendo a cabeça, aqui sendo os ombros, né? Aqui sendo os ombros, aqui o nariz, e o pombo ele cagasse bem assim, ó, bem aqui no meio da cabeça dos humanos ao qual ele vê. Então, vocês podem ver que comparando o de baixo com o de cima não tem muita precisão na hora. Ele acerta, mas ele não tem muita acurácia, né? Ele não sabe exatamente onde ele está cagando. Já o segundo pombo, ele caga bem no meio da cabeça da galera, né? Então, o número deste daqui, o resultado deste vai ser maior, e o de cima e este daqui, o resultado vai ser menor. Só saibam disso, é uma medida ao qual você vê o quanto que os dados estão se espalhando ante a média. Ok? Se vocês não entenderam muito bem, tem aqui o meu canal e tem um monte de vídeo de estatística o qual vocês podem ver. E o que cacete isso tem a ver com o SQL? Como eu já havia falado em vídeos anteriores, existem funções que elas são funções sumarizantes, né? São funções de agregamento. Então, por exemplo, o select from o TBL iris ao qual a gente está trabalhando. Então, se eu colocar, por exemplo, uma função AVG, se eu colocar uma função de soma, são funções que eu preciso de um group by, caso eu tenha algum dado categórico, mas ele soma de determinado valor. Ok? Então eu vou colocar assim um select asterisco só para poder ver os benditos dos dados, pelo menos por enquanto. Só que é o seguinte, como nós vamos começar a tratar sobre variáveis também, eu vou começar a usar variáveis aqui dentro do meu select. E nós vamos formar o resultado desta fórmula aqui dentro. Então, o que carambas é uma variável, primeiro de tudo?
Uma variável nada mais é um espaço na memória, um espaço que a gente reserva, ao qual você vai colocar um determinado valor. Então, vamos considerar, sei lá, uma pontuação de um jogo. Ela é armazenada em algum lugar no jogo em si. Né? Então, por exemplo, esse texto ao qual eu estou colocando, os valores ao qual eu armazeno em algum determinado lugar no jogo, na vida, né? Por exemplo, numa tabela de Excel, cada célula ali ela poderia ser considerada uma variável, porque você está armazenando determinados valores ali e você pode alterar aqueles valores conforme você vai usando. E em SQL é a mesma coisa. Então, assim, como que eu... Primeiro de tudo, como eu declaro uma variável? Tem que usar a palavra declare. Arroba, obrigatoriamente você tem que ter um arroba, tá? E eu vou colocar nome de algumas coisas. Então, qual é o nome de algumas coisas que eu vou colocar? Primeiro, eu vou precisar, você vendo aqui, eu preciso pegar, vou pegar uma corzinha, mais bonitinho. Preciso pegar a média, tá bom? Outra coisa que eu preciso pegar também é a quantidade. Mas não tem essa função não tem essa bendita dessa função? Tem a função, mas dane-se, eu não quero fazer a função, não quero usar a função, eu quero mostrar para vocês como que você usa, inclusive, os operadores matemáticos. Tá? Então, vamos lá. Eu primeiro preciso pegar a média, então eu vou chamar isso daqui de média, e eu tenho que colocar o tipo de dado que ele é. Então, eu vou colocar que ele é um float. Beleza? E vou colocar um ponto e vírgula porque eu gosto. Não é necessário, mas eu vou colocar do mesmo jeito. Então, declare. Eu vou pegar qual outro dado que eu preciso? Eu preciso pegar a quantidade. Int. Beleza? Vou rodar aqui um F5 só para ver se eu tenho algum erro de sintaxe. Pelo menos por enquanto eu não tenho, tá bom? Não se esqueçam, você tem que usar o declare, o arroba, o nome da variável e o tipo de dado. O tipo de dado eu vou explicar mais para frente. Mantenha comigo. Float é um número de ponto flutuante, int é um número inteiro. Ponto flutuante tem decimal nele. Tá bom? Então 0,75, 0,2 é um número flutuante. 3, 5, 8, 18, 35 é um número inteiro. Ok? Então, como que eu vou pegar a média deste valor? Eu posso fazer de duas formas, né? A média e a quantidade, caso vocês ainda não tenham entrado na cabeça de vocês, tá? Eu vou pegar sobre o total, eu não vou usar a classe. Eu vou pegar a média e o desvio padrão e a quantidade de tudo. Beleza? Eu não vou categorizar, pelo menos nesse exemplo. Então, lembra que média, como que eu faço a média? Né? A média nada mais é que eu vou usar a fórmula, tá? Que é para mostrar que bonitinho, ó. Esse sigma aqui maiúsculo é uma soma. Então, a média nada mais é que a soma de x dividido por n. Beleza? Então, você soma tudo e você divide pela quantidade de coisas que você tem. E veja que ele é um dado agrupado, ele precisa de um group by, vamos dizer assim. Então eu posso fazer como? Eu posso colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, atribuindo as variáveis. Beleza? Variáveis que eu lembro tem acento. Variáveis. Se não tiver, errei. É a vida. Beleza? Então vou fazer aqui, vou fazer um select. Como que eu atribuo valor para a minha variável? Eu posso fazer de duas formas, tá? Pode ser que hajam mais, mas em si de cabeça eu não lembro. Eu posso fazer um select e retornar esse valor para lá, só que lembrando que eu só posso ter um único valor retornando. Então, como assim? Então, eu vou fazer do jeito 1, tá? Que é como? Eu vou fazer aqui set. Obrigatoriamente eu tenho que colocar essa palavra set na frente, tá? Média é igual ao quê? É igual a select. Aí eu vou colocar AVG. Eu vou fazer o AVG do comprimento da pétala, tá? Petal length aqui. Petal length from TBL iris. Beleza? Só isso daqui. E vou abrir e colocar ele dentro de um parênteses, né? Aqui, ó, AVG, petal length, é a mesma palavra? Petal length, aqui. Às vezes eu podia estar escrevendo errado. E eu vou só comentar aqui embaixo, só para não aparecer dois resultados. Beleza? Se eu apertar aqui isso,
não vai voltar valor nenhum, não retorna nenhum valor, eu não estou exibindo nenhum valor para vocês. Então eu teria que fazer o quê? Só para poder verificar se essa variável está realmente com o mesmo valor. Eu vou fazer aqui select média. O valor que vai voltar 3,75, que é a média do comprimento da pétala, tá bom? Eu posso fazer desse jeito, então vocês vendo que eu tenho um select, eu coloco ele dentro de parênteses e eu retorno só um valor. Se ele retornar mais de um valor, vai dar erro, tá bom? Então, por exemplo, se eu tirasse aqui o AVG e eu colocasse aqui, e eu rodasse, por exemplo, ó, ele fala, ó, leia o erro quando acontecer alguma coisa, tá? Ó, a subconsulta retornou mais de um valor. Isso não é permitido quando subconsulta segue de um igual, diferente, papapá, papapá, ou quando ela é usada como uma expressão. Eu não posso retornar mais de um valor caso eu esteja atribuindo ele a uma variável. Só posso retornar um único valor. E um valor sumarizado, como uma soma, uma média, um desvio padrão, né? Tanto que você tem desvio padrão, que lembra desvpad, alguma coisa, padrão, desvio padrão, eu não lembro qual que é a função do desvio padrão, tá? AVG, papapá, aqui. Então, aqui eu vou pegar a média, ou eu posso fazer de uma outra forma, que vai funcionar do mesmo jeito. Ó, jeito 2. Que é como? Eu faço um select. Ele tem que seguir a mesma regra, ele só pode voltar um único valor para aquela variável. E eu vou colocar aqui, média igual a AVG, o quê? Petal length, beleza? E eu vou colocar vírgula, e eu vou colocar aqui, ó, quantidade igual ao quê? Count, que é uma outra função que vai contar a quantidade de valores que eu tenho naqueles determinados critérios que eu estou colocando, tá bom? Então, count petal length, e aqui tem um G, antes que eu esqueça, from, e aqui eu vou colocar tbl iris. Veja que ele parou de retornar, ele parou de exibir o erro ali, o vermelhinho, e eu vou colocar aqui o quantidade, que é para poder saber. Então, ó, ele voltou 3,75 e 150, que é o valor a qual eu quero. Ok? É exatamente isso que eu quero. Então eu vou fazer como agora? Como eu já mostrei para vocês um jeito de como você atribuir esse determinado valor, e se nós voltarmos aqui na fórmula, precisamos do quê? Vou fazer como se fosse não, né? Já que a gente está tratando de amostra, eu vou usar esse daqui de baixo, que é o desvio padrão amostral. Então eu tenho uma soma, né, do meu valor menos a média elevado ao quadrado, dividido pelo quê? N menos 1, e esse resultado vai tirado a raiz dele. Então eu vou fazer como? Ó, select. Qual que é o valor que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma soma. E veja que a partir desse momento que eu tenho uma soma, eu posso colocar operadores matemáticos dentro dele. Eu não vou ficar enchendo linguiça falando quais são os operadores matemáticos, tá? É soma, subtração, divisão e afins. E eu vou colocar aqui. Qual que é o valor? Quando a gente está tratando de SQL, uma coisa que eu quero que vocês entrem também na cabeça de vocês, e eu já estou explicando inclusive nesse vídeo. O SQL ele trata linha por linha. Então, se eu colocar qualquer operação matemática aqui dentro da soma, mesmo ele sendo uma função que está agregando vários valores, ele vai estar fazendo a soma de acordo com as operações que estiver fazendo. Então, eu vou colocar aqui um select asterisco from iris aqui, vou só rodar. Então ele vai fazer o quê? A cada linha que passar que ele está lendo daquele valor, então eu tenho aqui, ó, ele vai ler o primeiro, sepalwidth, ele vai pegar esse valor, subtrair do meu valor atual, né? Subtrair da média, a média vai subtrair esse valor, vou elevar esse valor ao quadrado, e no fim da soma, quando somar tudo, eu vou dividir por n menos 1, e depois disso eu vou tirar a raiz dele. Então, como que eu coloco aqui? Então, aqui, ó, from tbl, underline, iris, que é exatamente minha tabela. Então, eu tenho que colocar aqui qual que é a coluna que eu estou usando, petal length, ok? Vou colocar aqui, menos a minha média, pois afinal de contas eu já tenho a média, ok? E eu tenho que fazer o quê? Não posso esquecer que esse valor eu tenho que elevar ao quadrado. Ok? Que eu lembro, eu tenho que usar a outra... Desculpa, que é assim que eu lembro. Eu tenho que elevar esse valor ao quadrado. Só para ver se você não está fazendo bobagem. Select 2 elevado a 2. 0. Tá voltando 0. Não deveria? Deveria voltar 4.
Ah, power. É esse daqui mesmo. Power 2 por 2. Aí eu rodo, ele vai voltar 4. Então, esse daqui mesmo. Tem que usar a função power. Beleza? E eu vou fazer o quê? E eu vou elevar esse valor aqui ao quadrado. Então, toda vez que passar por linha a linha, eu vou estar elevando esse valor ao quadrado. Então, vai passar a primeira linha, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vai passar a primeira linha. Então, petal length vai pegar 1,4, vai subtrair a média dele, vai elevar esse valor, vai elevar esse valor ao quadrado. Próxima linha, 1,4 menos a média elevado ao quadrado. Próxima linha, 1,3 menos a média elevado ao quadrado. E vai somando tudo isso. No fim das contas, eu tenho o quê? Eu não precisava colocar parênteses, mas eu vou colocar parênteses do mesmo jeito. Eu vou dividir pela minha quantidade, né, que é o arroba, que eu esqueci de colocar na frente, menos 1. E logo depois disso, com esse valor aqui, eu tenho o quê? Esse meu valor, o que eu voltar daqui, vai ser a minha variância, que é este pedaço daqui de dentro. Ó. É a soma, valor menos a média. Neste caso, a gente está tratando desse daqui de baixo. É a soma do valor menos a média elevado ao quadrado, né? Eu errei aqui a escrita, dividido por n menos 1, exatamente do jeito que a gente colocou. Ó, é a soma dos desvios, nesse caso, né, que é o valor menos a média elevado ao quadrado, né, dividido pela quantidade menos 1. Se eu rodar isso daqui, eu vou ter o quê? É que eu fiz o select aqui em cima, tá bom? Eu tenho esse 3,113. Esse daqui é o quê? Esse daqui é minha variância. Aí eu tenho que fazer o quê? Para poder tirar o valor, eu tenho que fazer SQRT. Square root, que é a minha raiz quadrada disso. E a partir disso, eu tenho minha raiz quadrada, que é 1,7644. Que é exatamente isso daqui ao qual eu coloquei na minha fórmula. Eu vou destrinchar aqui um pouco mais para poder mostrar. Ó, eu tenho aqui a soma, eu tenho aqui a minha potenciação, eu tenho aqui meu valor, que neste caso eu vou deixar a potenciação junto, né, que é para não confundir, e aqui eu estou dividindo esse valor, né, que logo depois do fim da soma, né, que eu vou colocar na mesma linha, e aqui eu divido ao quadrado. Daqui eu divido por quantidade menos 1. Beleza? E eu tenho aqui o meu valor. Vamos ver só se eu lembro como é que é o stdev, que aqui, ó, stdev, ele é a função, que eu lembro, um é para amostra e outro é para população. Que eu lembro, o stdev é para amostra. Petal length, as SQL, vou colocar desvio padrão, beleza? From tbl underline iris. E aqui eu vou chamar de as DP, né, desvio padrão, nosso. Pronto. E aqui não é stdev, aqui tem que colocar a bendita do nome certo. Né? E aqui é stdev P, porque eu estou falando sobre a amostra. Ah, não, o P é populacional, desculpa, é stdev normal. Então vou rodar aqui, veja que o valor bate aqui, ó. Aqui é 51, aqui o que a gente fez é o 52 no final, aqui no final é 51, tá? Se nós quiséssemos pegar sobre a população, que é este valor daqui de cima, tá? Que é o n, não n menos 1, eu simplesmente tiro aqui esse, eu coloco o p aqui embaixo e veja que o valor dá praticamente o mesmo, só divide um pouquinho no final, né? Que aqui é 0,32 e no meu aqui é 0,321, tá? Mas o resto, pelo menos até o comecinho, ele é igual, tá bom? Pode ver, ó, 1758, papapá, aqui ó, 90 e aqui começa a mudar, 932, que é o que foi feito pelo desvio padrão, que ele foi arredondado, e aqui 9310321. Beleza? Podem ver que o valor é igual, podem ver que o cálculo é igual, tá? Uma coisa é simplesmente eu usar a bendita de uma função para poder fazer isso, outra coisa é eu colocar um cálculo completo aqui. Pode ser que um seja um pouco mais rápido, pode ser que um seja um pouco mais lento, mas em si, em questão de fórmula, tá aqui
o bendito, tá? Eu não queria simplesmente só ficar colocando, como fazer mais, como fazer menos. Vamos pegar uma coisa mais complicada, né? E a gente destrinchou aqui e colocamos as benditas das operações. Aqui eu ensinei para vocês como fazer variáveis, como atribuir valores de variáveis, o que são operadores binários com menos, que eu tenho que ter um valor à minha esquerda e à minha direita. Eu já meti uma fórmula de desvio padrão aqui direto no nosso script. O script estará no GitHub, caso vocês queiram, github.com/zorobabel, tá na descrição do vídeo. Não se esqueçam também que caso vocês queiram saber o que carambas é um desvio padrão, o que é uma variância, o que é um desvio, tá? Estão aqui em um dos meus 51 vídeos de estatística e mais pra frente terão mais. Beleza, meus amores? Beijos na bunda e até o próximo vídeo. Curte, compartilha, se inscreve no canal e assina as notificações. Beijos!